Nós vamos ler a terceira estrofe deste salmo, que vai do verso 17 até o verso 24. E nesta noite eu quero chamar sua atenção para este tema: como enfrentar a realidade. Como enfrentar a realidade. Salmo 119. Ouça com fé a palavra de Deus a partir do verso 17. Trata teu servo com bondade, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre meus olhos para que eu veja as maravilhas de tua lei. Sou estrangeiro na terra. Não escondas de mim teus mandamentos. Tenho sempre intenso desejo por teus estatutos. Tu repreendes os arrogantes. São malditos os que se desviam de teus mandamentos. Não permitas que zombem de mim e me desprezem, pois tenho obedecido a teus preceitos. Até os príncipes se reúnem e falam contra mim, mas eu meditarei em teus decretos. Tenho prazer em teus preceitos. Eles me dão mais conselhos do que os sábios. Eles me dão conselhos sábios, como diz a NVT, mas eu li em outra versão, achei lindo. Os teus preceitos me dão mais conselhos do que os sábios. Até aqui, a palavra do Senhor. A realidade, ela é muito dura. A realidade é dura para todos, da criança ao idoso. A realidade é dura para a criança que cresce em meio às angústias, para o jovem perdido num mundo confuso. A realidade é dura para o adulto sufocado por contas a pagar e incertezas econômicas, financeiras. A realidade é dura para o idoso que vê o tempo levar as pessoas que eles mais amam. Levar a saúde, levar o vigor. A realidade é dura para quem tenta ser fiel num sistema que recompensa a mentira, a trapaça. A realidade é dura para o cristão que tenta ser luz em meio a uma cultura que já não sabe, que vive em trevas profundas. Nós vivemos dias em que a verdade é zombada, a fé cristã é alvo e a família é atacada. A realidade é dura e parece endurecer mais a cada geração. Mas veja, é justamente nesse chão duro que Deus caminha conosco. A graça do Senhor não floresce em mundos encantados ou em realidades utópicas. A graça do Senhor floresce na terra dos viventes, terra essa regada com lágrimas bem reais. A graça do Senhor floresce entre as dores e os deveres do mundo real. A realidade é dura, mas é nela que o Evangelho de Cristo se torna boa notícia. E é por isso que mesmo quando tudo parece, gente, pesado demais, você pode ter fé e pode dizer com fé: a realidade é dura sim, eu sei, mas Deus é real e Ele é muito bom. Veja, quem lê o Salmo 119 com bastante atenção, quem lê o Salmo 119 com lápis na mão, sublinhando, circulando, destacando, olhos atentos,
percebe de cara que Davi não viveu num mundo de ilusões, num mundo de fantasias. A realidade também foi muito dura para o homem segundo o coração de Deus. Na primeira sessão deste salmo, do verso 1 ao 8, Davi mostra que conhece a maldade e sabe o que é escorregar. Está bem no verso 5. Quando você chega na segunda sessão deste salmo, do verso 9 ao 16, você vê Davi revelando que tem consciência de uma juventude impura, desviada, culpada diante de Deus, sem prazer na palavra de Deus. Mas ele não se conforma com essa realidade dura. Ele quer vencê-la pela graça, por meio da fé. E quando a gente chega à terceira e quarta estrofes deste salmo, terceira estrofe é o texto de hoje à noite, do verso 17 ao 24. A quarta estrofe é o de domingo que vem à noite, se Deus permitir, do verso 25 ao 32. Quando a gente chega nessas duas estrofes, a terceira e a quarta, é como se Davi agora estivesse escrevendo a sua própria biografia. Ele não está falando aqui de teorias espirituais, ele ora como quem está sangrando mesmo. Ele reconhece a sua fragilidade, suplicando assim, leia o verso 17. Trata o teu servo com bondade, para que eu viva. Você percebe a angústia desse homem? Você percebe o quanto a vida estava sendo dura? Trata o teu servo com bondade, para que eu viva. Verso 25. Estou prostrado no pó. Verso 28. Minha alma chora de tristeza. E no verso 19 ele diz que se sente estrangeiro na própria terra. Deslocado, solitário. É terráqueo, mas não se sente deste mundo. Num mundo que ignora a verdade de Deus. Portanto, observe, gente, não há romantização aqui. O que temos aqui é angústia, é clamor, é a dura realidade que Davi estava enfrentando. Além dessas lutas internas, Davi enfrenta oposição externa. Olha o verso 22, diz que ele enfrentava zombaria. No verso 23 diz que ele enfrentava desprezo e conspiração. Ser fiel nesse contexto é caminhar na contramão de uma multidão hostil. Mas a batalha para Davi também era moral e interior. No verso 29, ele diz assim, ele clama, afasta de mim o caminho da mentira. Porque de tanto ver gente mentindo e de tanto ouvir mentira, quem não é tentado a mentir também? E ele reafirma no verso 30, escolhi o caminho da verdade. Você percebe o conflito? O conflito é real e começa no coração dele. Ele reconhece sua limitação espiritual e por isso ele ora. Verso 18. Abre meus olhos. Para quê? Para que eu veja. Veja o quê? Veja as maravilhas da tua lei. Se o Senhor não abrir meus olhos, eu vou ler a tua lei e não verei maravilhas. E no verso 27 ele suplica. Ajuda-me a entender tuas ordens. Veja, Davi sabe que só Deus pode iluminá-lo e só Deus pode sustentá-lo. O mundo ao redor de Davi é hostil, como o seu, como o meu, como o nosso. O coração dele é vulnerável, como o seu. A mente dele é limitada, como a sua.
Mas é nesse chão duro, não num jardim artificial, é nesse chão duro, da realidade dura, que Davi se apega à palavra, no verso 31, e nela encontra vida, e nela encontra consolo, e nela encontra direção. Esse é o mundo real de Davi. É para todos nós aprendermos a encarar o mundo real sem escapismos. O mundo real de Davi é o mesmo que o nosso, marcado por instabilidade, injustiça e tristeza de dentro e de fora de nós. E é muito bom ver que o salmista não fugiu da realidade. Ele orou no meio dela. Verso 17, trata teu servo com bondade, eu quero viver. Verso 18, abra meus olhos, eu quero ver. Verso 19, não escondas de mim teus mandamentos, eu quero aprender. Verso 22, não permitas que zombem de mim, eu sou teu filho. Ele não foge, ele luta. E assim ele seguirá até o fim deste salmo, provando que a graça de Deus floresce sim e floresce melhor na terra seca da vida real e dura. Sua vida é dura? Esse salmo é para você, este trecho é para você. O que faremos agora, portanto, à luz dos versos 17 a 24, é responder a seguinte pergunta: como enfrentar a realidade sem evaporar dela? Porque a tentação é evaporar dela. A tentação é a bebida, é a lascívia, é a pornografia, é o consumo, a comida. A tentação é nos entregarmos a algum tipo de metaverso, uma vida paralela, de tão dura que é a realidade. Mas Davi diz, não fuja dela. Porque é na realidade que você encontra o Rei dos Reis. Assista Nárnia, leia Nárnia e você verá isso. É no meio da dureza. É nesse chão ressecado de tanta dureza, de tanta maldade, que a graça de Deus floresce. Então, como permanecer firmes no mundo real sem perder a alma? Como? Como permanecer firme amanhã, segunda-feira? Diante dessa realidade que é duríssima, não há prognósticos nenhum que sejam positivos da perspectiva humana, da mídia, da sociologia política, nada. Não tem bom prognóstico. E não tem como fugir. E se você acha que fugir para Moabe é solução, leia o livro de Ruth. E veja que, tendo fugido da fome em Belém, eles dão de cara com a morte em Moabe. Não adianta fugir do Brasil, crente. Não adianta fugir do Brasil. Não adianta fugir da realidade. Não adianta. Esse salmo te chama para a vida real. E não é este salmo, não, é o seu próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 17,15, não peço, olha o que Jesus orou por você, e por mim, e pelos discípulos. Não peço que os tires da realidade. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Que os protejas do maligno, isto sim. Mas não tira-os da realidade. É aí que eu os quero. Pois bem, partindo
de sua própria experiência, Davi vai nos ensinar a enfrentar a realidade sem recorrer a escapismos, sem recorrer às fugas tão comuns para nós, tão tentadoras, tão doces num primeiro momento. Davi vai nos ensinar a triunfar de forma piedosa na dura realidade. E em resumo, Davi vai ensinar para nós o seguinte: aprenda a suplicar e pare de murmurar. Eu preguei uma série há algum tempo atrás aqui sobre Lamentações de Jeremias e disse que nós crentes perdemos a prática do lamento. Lamento bíblico não é murmuração. O que nós vemos nas redes sociais, o que nós vemos em posts de pessoas queridas até, é murmuração, não é lamento. Deus não nos chama a murmurar. Deus nos chama a lamentar e a suplicar. Leia os Salmos. Os Salmos vão te dar a linguagem do lamento. Os Salmos vão te dar a linguagem da súplica. E é isso que Davi vai ensinar para você. Na sua dura realidade, você precisa aprender a suplicar e parar de murmurar. Primeira coisa, suplique pedindo que Deus capacite você a guardar a palavra dele. Versos 17 e 18. Segundo, suplique para que ele sustente você fiel num mundo que não é o seu. Versos 19 e 20. Suplique para que ele proteja você daqueles que atacam você com a língua. Versos 21 a 24. Vamos ver o que ele nos ensina. Primeiro, suplique a Deus que o capacite a guardar sua palavra maravilhosa. Veja, na primeira estrofe do Salmo, Davi apresentou a chave para uma vida feliz, verso 1 ao 8. Na segunda estrofe do Salmo, de 9 a 16, Davi mostrou como o jovem pode atravessar a juventude com fidelidade. Agora, do 17 ao 24, que é a terceira estrofe, Davi vai revelar como o servo de Deus depende da graça de Deus. E é guiado pela palavra de Deus. Para poder enfrentar a realidade hostil do mundo, não importa a sua idade. Porque a realidade é dura para todos. O foco aqui, veja, o foco aqui não está na realidade em si. O foco está na relação do servo de Deus com a palavra de Deus dentro da dura realidade da vida. Eu vou repetir, o foco deste trecho não é a realidade em si. O foco deste trecho é a relação do servo de Deus com a palavra de Deus dentro de uma realidade dura. Olha o verso 17. Trata teu servo com bondade, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre meus olhos, para que eu veja as maravilhas de tua lei. Note que a palavra de Deus é para Davi nada menos do que vida. Nada menos do que vida. Mas antes, observe, Davi ora pedindo que o Senhor o trate com bondade. Verso 17. Ele diz assim: trata teu servo com bondade. Outras versões, trata teu servo com generosidade. É um clamor urgente, humilde, cheio de esperança. Agora, nos Salmos, essa expressão trata com bondade, trata com generosidade, é um pedido de socorro. Deixa eu te mostrar. Por exemplo, Salmo 13, verso 5. Confio em teu amor, por teu livramento me alegrarei,
Cantarei ao Senhor porque Ele é bom, generoso. A generosidade está aqui em livrá-lo da morte, livrá-lo dos inimigos. Salmo 116, verso 7. Volte, minha alma, a descansar, pois o Senhor lhe tem sido generoso, bondoso. Como? Ele livrou minha alma da morte. A gente associa bondade e generosidade com oferta. Mas aqui é um pedido de socorro. Olha o 142, verso 6. Livra-me dos que me perseguem, tira-me da prisão, pois tu és bom para comigo. Bondoso comigo, generoso comigo. A realidade é dura, o mundo é hostil. E é por isso que num mundo onde não se acha bondade, onde não se acha generosidade, onde não se encontra graça de jeito nenhum, Davi quer a bondade de Deus para viver. Não é para desfrutar em supérfluos, mas é para viver. Quem é aquele que faz tal pedido? Olha como Davi se descreve. Salmo 119, verso 17. Trata teu servo com bondade. Servo do Senhor, nas Escrituras, significa alguém em aliança com Deus, para servir Deus. O servo não é função aqui, o servo é identidade. Davi aqui está se colocando ao lado de outros grandes servos. Abraão, Gênesis 26, 24. Moisés, Êxodo 14, 31. O próprio Davi, 2 Samuel 7, verso 5. Isaías 20, verso 3. Paulo, em Romanos 1, 1. Davi está se vendo no meio desta tão grande nuvem de testemunha. O servo, e mesmo o servo de Deus, suplica pela bondade de Deus. Como isso deve confortar você? Por talvez achar que o seu sofrimento é porque você não é tão servo assim. Não deixe o diabo mentir para você. Grandes servos de Deus sofreram, e talvez por serem tão grandes, sofreram tanto. Pergunte a Paulo sobre o espinho na carne dele. O grande servo do Novo Testamento. Depois de Jesus, obviamente. O próprio Cristo, nosso Salvador, foi o grande servo. E Isaías 53 vai dizer que ele foi o servo sofredor. É do servo de Deus sofrer, gente. É do servo de Deus sofrer, porque este mundo, como veremos em instantes, não é nosso. Ser servo não é apenas função, é identidade. É uma posição de honra, de proximidade com Deus. É algo a que todos nós, pela graça, devemos aspirar. Mas como é difícil numa geração onde todo mundo quer ser líder. Líder de vendas. Todo mundo quer vender seus cursos. Todo mundo quer estar no topo de tudo. É tão duro achar servos que sejam de fato servos. Mas por que esse servo pede a bondade de Deus? Verso 17, para que eu viva e obedeça a tua palavra. E olha que Davi não quer viver por viver, mas para agradar a Deus, para guardar a palavra de Deus. Ele sabe que a vida verdadeira depende da graça e tem como propósito a fidelidade. Jesus confirma isso em Mateus 4:4. Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Ó Senhor, seja bondoso com teu servo, para que eu viva e obedeça. Sem a palavra, esse servo não vive. Uma vez vivo, ele só se vê guardando a palavra. Você tem noção disso?
Porque é isso que ele está dizendo. Estão quase ceifando a minha vida. Eu quero viver, mas eu não quero viver para mim. Eu quero viver para poder obedecer a tua palavra. Quando ele pensa em saúde, ele pensa em saúde para Deus. Quando ele pensa em mais anos de vida para Deus, para a palavra de Deus. Exatamente como Paulo. Partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor, mas se vivo eu ainda servir para levar tantos outros à mesma alegria que a fé em Cristo gera em mim, então eu quero viver. Eu não quero sair dessa realidade dura, eu quero estar nela, vivinho da Silva, obedecendo a palavra de Deus e levando a palavra de Deus. A palavra de Deus é meio de graça. Atos 14, verso 3, Paulo vai chamar a palavra de palavra da sua graça. No capítulo 20, verso 32 de Atos, palavra da sua graça que pode edificar e dar herança entre os santificados. Por isso que o servo não apenas conhece a palavra, o servo de Deus vive da palavra. A palavra de Deus é vida para o servo do Senhor. E você só vai conseguir enfrentar a realidade se você tiver esse tipo de relação com a palavra do Senhor. Outra coisa, aqui dentro desta ideia de suplicar para guardar a palavra maravilhosa de Deus. Ele disse, seja bondoso, livra-me da morte, porque o teu servo quer viver para guardar tua palavra. Então a palavra é vida, a palavra é o que confere identidade para esse servo, ele não se vê vivo sem essa palavra, mas essa palavra também é maravilha para ele. No verso 18 ele diz, abre meus olhos. E ele quer enxergar algo muito peculiar. Ele quer enxergar a glória de Deus pela lei, pela palavra de Deus, as maravilhas da tua lei. O que são as maravilhas da lei de Deus? Senão o próprio ser de Deus, os atos de Deus. Eu quero ver quem Deus é e o que Ele faz. Abra meus olhos. Nós temos 3 verdades muito importantes aqui no verso 18. Davi está dizendo que na Bíblia existem coisas maravilhosas, admiráveis, belas, transformadoras. Davi está te dizendo, jovem, Davi está te dizendo, homem e mulher de Deus, que a Bíblia não apenas informa, a Bíblia encanta. Qual foi a última vez que você se encantou lendo a Bíblia? Nunca. Isso é sério, isso é grave. A Bíblia não apenas orienta, ela vivifica. Ela não apenas traz informações, ela revela o Senhor Deus e nos maravilha. Então, essa é a grande verdade. A Bíblia revela coisas maravilhosas. A segunda verdade é que nós somos incapazes, no nosso estado natural, de enxergar essas maravilhas. Por isso ele ora, abre meus olhos. Nós somos incapazes de enxergar as maravilhas. Próxima vez que você abrir a Bíblia e tentar ler e não encontrar maravilhas, não julgue a Bíblia. Põe a boca no pó e diga, não é possível que eu não estou enxergando as maravilhas da tua lei. Porque elas são tão poderosas que aqueles 2 discípulos com Jesus no caminho para Emaús, depois que eles se dão conta de que Jesus caminhava com eles, Jesus expôs para eles o Antigo Testamento, e eles vão dizer, porventura o nosso coração não ardia com tanta maravilha sendo revelada para nós, quando ele expunha para nós as Escrituras de Jerusalém até Emaús.
Qual foi a última vez que você sequer veio para a igreja com o coração ardente, com a expectativa de dizer: Deus, que o pastor nos leve a ver maravilhas neste culto? Qual foi a última vez que você orou assim? Por você, por mim. Ó Deus, abençoa o nosso pastor essa semana, enquanto ele se preparar para no domingo abrir a tua palavra, que ele enxergue maravilhas e que ele nos leve a vê-las também. O salmista sabe que há maravilhas na Bíblia, o salmista sabe que por ele mesmo, no seu estado natural, ele não enxerga, e então, terceiro, ele ora e pede iluminação. Porque não basta ter a Bíblia aberta, é preciso ter olhos abertos. Olha o que John Piper escreveu sobre esse versículo. Se Deus não abrir nossos olhos, não veremos a maravilha da palavra de Deus. Não somos naturalmente capazes de perceber a beleza espiritual. Quando lemos a Bíblia sem a ajuda de Deus, a glória de Deus nas doutrinas e eventos da Escritura, é como o sol brilhando no rosto de um cego. Você, sem o Espírito de Deus abrindo seus olhos para enxergar as maravilhas, é como um cego olhando para o sol. Não que você não possa entender o sentido literal do texto, você entenderá, mas não verá maravilhas, não verá beleza, não verá glória, de tal forma que ela conquiste o seu coração. Portanto, diz Piper, precisamos orar a Deus por iluminação sobrenatural quando lemos a Bíblia. Porque Davi, veja, no mundo duro, na realidade dura, ele quer vida para obedecer. Mas ele entende que vida virá para ele através do maravilhamento dele com a palavra de Deus. Leia agora o verso 17 e 18 juntos, para você enxergar isso. Salmo 119, 17. Trata teu servo com bondade, livra-me da morte, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre meus olhos, para que eu veja as maravilhas. Veja, no paralelismo hebraico, viver é ter olhos para ver a maravilha de Deus. É isso que Davi está dizendo. Não é viver, não é tocar a vida. Porque para Davi viver é viver como quem vê maravilhas. Quem vê Deus, as maravilhas de Deus, é sobre isso. Você quer viver e sobreviver à realidade dura da vida? Suplique a Deus que o capacite a guardar a sua palavra maravilhosa. Não tem outro caminho, não tem outro segredo, jovem. Menos celular e mais Bíblia em papel. Caderninho do lado, lápis bem apontado. E dizendo: Deus, eu quero ver maravilhas, porque eu quero viver de um modo significativo. Eu não quero apenas sobreviver, eu não quero vegetar. Segundo, suplique a Deus que sustente você fiel num mundo que não é seu país. Olhos para ver as maravilhas de Deus, mas com os pés no chão. Porque a tentação de quem vê maravilhas é viver flutuando, achar que não é daqui. E não é mesmo, mas não tem como sair daqui. Olha o verso 19: eu sou estrangeiro na terra. Não escondas de mim teus mandamentos. Por isso que ele quer ver maravilhas. Ele é estrangeiro numa terra que foi arruinada pelo pecado. Ele quer enxergar maravilhas e ele não enxerga maravilhas no mundo onde ele vivia. A Bíblia são as janelas
que abrem para ele as maravilhas de Deus. Eu sou estrangeiro na terra, não escondas de mim teus mandamentos. Eu quero vê-los. Eu preciso vê-los. Eu tenho sempre intenso desejo por teus estatutos. Davi expressa aqui uma verdade que percorre toda a Bíblia. Este mundo, esta era, como Paulo descreve em Gálatas 1:4. Este mundo, esta era, não é o nosso lar. Não adianta se sentir confortável. A coisa mais difícil para o goiano foi quando aos 25, 26 anos eu deixei Goiânia para estudar fora. Como foi difícil ir embora de Goiânia, achando que só havia mundo em Goiânia. E como foi bom descobrir que há mundo fora de Goiânia. E muitas vezes muito melhor que Goiânia. Mas sabe o que eu descobri? Não importa os mundos. Ele nunca é o meu mundo. Não é meu lugar. Porque não dá para viver sorrindo com as coisas que esse mundo sorri. Não dá para ficar gostando das coisas que esse mundo gosta. Não dá para entrar em tretas políticas como esse mundo entra. Ô crente, esse mundo não é seu lugar. Por isso Davi diz, eu sou estrangeiro na terra. 1 de Pedro 1:1, Pedro conhecia esse salmo, Pedro conhecia a Bíblia, e Pedro vai dizer o seguinte, eu sou estrangeiro, e eu escrevo para estrangeiros. 1 de Pedro 2:11, nós somos peregrinos e estrangeiros. Hebreus 13:14, não temos neste mundo uma cidade permanente. Não temos. Aguardamos a cidade por vir. A Nova Jerusalém, descrita em Apocalipse 21 e 22. E Colossenses 1:13 revela nossa nova condição. O Pai nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado. Este é o nosso lar. Não é aqui. Nós somos de outro reino. Conscientize-se disso, crente. Porque só assim você vai conseguir sobreviver à dura realidade. Saber que você não é daqui, sabe o que vai fazer na sua cabecinha pequenininha? Saber que você não é daqui, vai fazer você parar de viver achando, eu tenho que morar nos Estados Unidos. Engole essa. Não, eu tenho que morar na Europa. Davi está dizendo, nós não somos daqui. E daqui envolve todo o planeta Terra. Não importa se... É bem mais fácil, parece, não sei. Mas parece que é mais fácil morar bem no pé dos Alpes suíços, eu acho. Mas mesmo lá não é meu lar. Você vai chegar lá e você vai achar comida ruim. Como goiano rachado do pé que você é, você vai dizer, não tem piqui nessa Suíça. Eu tenho certeza que você vai arrumar defeito na Suíça. Eu também arrumaria. Não tem cajamanga. Não tem pamonha. Oh, que situação. Mas isso é para te mostrar, seu desgraçado. Você não é daqui. Não importa para onde você mude. Essa pátria não é o nosso lar, e você só vai aguentar a dura realidade quando você entender, eu não sou daqui, portanto, vivifica-me na tua palavra, abra meus olhos para ver as maravilhas da tua palavra, até o dia quando eu verei face a face, aí sim eu estarei no meu novo e definitivo e verdadeiro lar. A gente quer ser fiel ao nosso verdadeiro rei. Então, a primeira coisa, suplique a Deus, ajudando você a entender que você não é daqui, mas está a caminho do seu verdadeiro lar. Verso
Verso 19. Sou estrangeiro na terra. Sou estrangeiro em Goiânia, sou estrangeiro e você põe o nome do melhor lugar do mundo que você achava ou acha que deveria morar. Mas como ele sabe que não dá para fugir daqui, e ele precisa viver aqui sem murmurar, ele já orou pedindo, abre meus olhos para ver as maravilhas da tua lei, e agora ele vai dizer, não escondas de mim teus mandamentos. Eu quero me guiar por eles. Eu não quero seguir as leis dos homens. Eu quero seguir a tua palavra. Olha o que Paulo escreve em Filipenses 3:20. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. De lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Se você aprender a suplicar e a lamentar, você vai parar de murmurar sobre o Brasil. Porque o Brasil não é digno de murmuração, é digno de súplica e lamento. Como qualquer lugar deste mundo. Verso 21. Filipenses 3:21. Ele tomará nosso frágil corpo mortal, o Senhor Jesus, e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Nem Marvel sairia com um script desse. DC Comics. Olha o tipo de poder que vai te dar um novo corpo. O mesmo poder com o qual o Senhor submeterá todas as coisas ao seu reino, ao seu domínio. Suplica a Deus que te dê olhos para você entender que você não é daqui, que as maravilhas que você busca não estão neste mundo, estão em Cristo. E é nele que nós buscamos isso. Por isso, abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Não escondas de mim os teus mandamentos. Assuma que você é alguém a caminho do reino dos céus. Mas ele vai dizer mais, ele vai dizer, olha, verso 19, eu sou estrangeiro na terra. E verso 20, tenho sempre intenso desejo. Como é que você completaria essa frase? Eu sou peregrino nessa terra, eu tenho sempre intenso desejo de estar na minha terra. Mas não é isso que ele diz. O meu intenso desejo, outras versões vão dizer, consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Eu sou estrangeiro. E sabe pelo que minha alma se consome? Pela palavra de Deus. Não é para achar o lugar ideal para morar neste mundo. Mas é a palavra de Deus que abre os nossos olhos para o mundo real, para o mundo de fato que um dia habitaremos. E estamos aqui só de passagem. Tenho sempre intenso desejo, consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Me fez lembrar do Salmo 42, versos 1 e 2. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Esse é o anseio do crente. Esse é o seu anseio, jovem. Mais do que quando poderei me casar e ter minha casa, mais do que isso.
quando poderei estar na presença dele? Essa ânsia é constante, não é esporádica. Ou seja, nossa paixão pela palavra precisa ser ininterrupta. Se não for essa santa inquietação pela palavra de Deus, o seu coração achará outra inquietação. Por isso que a inquietação de Davi é pelas maravilhas da palavra de Deus. Porque ou o coração dele deseja isso com toda a força do ser dele, a palavra de Deus e as maravilhas que essa palavra revela, ou esse coração vai desejar, e aí você dê nome aos seus pecados ocultos. Reconhecimento dos homens. Dinheiro. Sexo, poder, elogio. Mas se o seu coração está ocupado com todas as forças do seu ser, em ver a palavra de Deus, em aprendê-la, em encontrá-la, em vivê-la, você consegue ir superando os prazeres passageiros do pecado. Então, como é que você enfrenta a realidade? Primeiro, suplique que Deus capacite você a guardar a palavra maravilhosa dele, versos 17 e 18. Segundo, suplique que Deus o sustente fiel num mundo que não é seu país. Versos 19 e 20. Por fim, suplique que Deus proteja você daqueles que o atacam com palavras. Olha o verso 21. Tu repreendes os arrogantes. São amaldiçoados os que se desviam de teus mandamentos. Está vendo? O conhecimento de Davi era tão grande da Bíblia que ele conseguia olhar para aqueles que o maltratavam, maldiziam, e diz, meu ódio não vai acrescentar mais nada, eles já são malditos o bastante por serem desviados da palavra de Deus. Guarda isso quando chegar as épocas das eleições. Sua ira sobre o Lula, sua ira sobre o Bolsonaro, sua ira sobre quem quer que seja, não vai acrescentar nada aos malditos que estão desviados dos mandamentos de Deus. E aí sabe qual é o tipo de olhar que você tem que ter para eles? E eu também? Compaixão, misericórdia. A maneira de Deus guardar você daqueles que atacam você é revelando a você qual é o real estado deles sem Cristo. Ou qual é o real estado deles se não se arrependerem do que fazem. Davi não está praguejando, Davi está dizendo quem eles de fato são. Tu repreendes, e a palavra aqui dá a ideia de o Senhor os faz calar a boca. Sabe aquela repreensão do pai para o filho que diz, cala a boca agora. Hoje isso não funciona mais, né? Meu tempo funcionava quando eu era pequeno. Você manda filho calar a boca, ele bate. Um negócio esquisito. Esse mundo não é nosso lar. Mas antigamente você dizia... Deus vai fazer isso com os arrogantes, os soberbos. Malditos eles são, amaldiçoados eles estão, porque eles se desviaram dos mandamentos do Senhor. Não permitas que zombem de mim e me desprezem, porque o que eu tenho feito é obedecer os teus preceitos. Até os príncipes, até os importantes, até a nata se reúne e fala contra mim. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou meditar nos teus decretos. Eu não vou me preocupar com o que postam sobre mim. Eu não vou me preocupar com o que falam de mim, contra mim. Porque o que importa para mim
é o que Deus em Cristo pensa de mim. Paulo vai dizer algo muito interessante, 1 Coríntios 4. Abra lá. Olha o que Paulo vai dizer. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Deus, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês. Aí você pode pensar, que homem snob. Não, senhor. Que homem inabalável. E que homem capaz de amar. Porque veja, o pastor que se abala com língua de ovelha, para de amar essa ovelha. É assim com você. Quando alguém abala você com a língua dele, a primeira coisa que você faz, emburra, faz biquinho, não vou lá mais, não quero nem saber mais da minha tia. Não vou na casa dela mais não, você é besta. Não é assim? Um homem inabalável pelo que dizem dele, consegue amar. Mas a gente confunde força com orgulho. O que Paulo está mostrando aqui é força. Como Davi aqui, ó. Até os príncipes se reúnem e falam contra mim, mas eu meditarei em teus decretos. Eu não vou ficar ouvindo o que dizem, eu não vou ficar atrás do que postam. Eu não quero saber disso. Paulo diz assim, quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês. Ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação me importa. Eu não consigo me perdoar, pastor. Lê isso aqui, ó. Nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa. Mas isso não prova que eu estou certo. Porque você pode dizer assim, não, minha consciência está tranquila. Aí Paulo diz, olha, e não é porque eu acho que ela está limpa que eu estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Como que o Senhor avalia e decide? Você se voltando para a Bíblia, meditando nos decretos. Se mantendo firme. Tu repreendes os arrogantes. Eles são malditos porque se desviaram dos teus mandamentos. Não permitas que zombem de mim e me desprezem. Eu tenho buscado obedecer os teus preceitos. Até os príncipes se reúnem e falam contra mim, mas eu meditarei em teus decretos. Tenho prazer em teus preceitos. Eles me dão conselhos sábios. A realidade está dura. Busque os sábios conselhos. Meus irmãos, nós vamos ser perseguidos neste mundo. Jesus diz em João 15:18 que se o mundo nos odeia, lembre-se de que primeiro odiou a mim. O mundo amaria vocês se vocês pertencessem ao mundo, mas vocês não fazem parte do mundo. Nós não somos deste mundo. O mundo odeia seus estrangeiros. Nós somos estrangeiros aqui. E se fizeram isto com Jesus, ele vai dizer, o que vocês acham que vão fazer com vocês? Meu povo, a perseguição já está aí, eu não vou ler os números. Depois você entra no site Portas Abertas. 4.400 cristãos assassinados por causa da fé em Cristo. De novembro de 2022 a outubro de 2023. 382 milhões de cristãos vivendo sob pressão intensa, extrema. 16,2 milhões de cristãos deslocados por perseguição religiosa em agosto de 2024. Quais são as causas das perseguições? Violência extremista,
regimes autoritários e repressão estatal, nacionalismo religioso, vigilância digital e controle ideológico, violência étnico-religiosa, hostilidade de grupos narcoterroristas. Está nos portas abertas. Hostilidade de grupos criminosos, Colômbia, México, Nigéria. Como é que a gente vive nessa realidade tão dura, gente? Não é xingando essa gente. É, em primeiro lugar, confiando que Deus lidará com os opositores. Verso 21, o Senhor vai repreendê-los. O Senhor vai fazê-los calar a boca. Segundo, confiando que Deus ouvirá suas orações. Por isso que ele ora no verso 22, não permitas que zombem. Até os príncipes se reúnem e falam contra mim. Mas olha a relação dele com a Bíblia. Porque ou você cultiva essa relação com a Bíblia, ou você não vai aguentar. Tenho obedecido os teus preceitos, verso 22. Meditarei em teus decretos, verso 23. Teus preceitos me dão conselhos sábios. Os arrogantes, os desviados, não intimidavam Davi, porque os insultos e o desprezo deles não faziam ele deixar de obedecer a palavra de Deus. E mesmo quando os mais poderosos se reuniam para falar contra ele, ele dizia, eu não tiro meus olhos da tua lei. Eu encerro dizendo o que eu afirmei no início, gente. Não adianta você querer fugir da realidade, ela é dura mesmo. E se você tentar fugir dela, você vai gastar tudo que tem, vai se endividar, vai viver mudando de cá para lá, de lá para cá, nunca vai encontrar lugar, sossego e descanso. Nunca, jamais. O que você e eu precisamos é reconhecer isso. Estamos aqui de passagem. Nós vivemos aqui, mas não somos daqui. Nós choramos, sim, mas choramos como quem tem uma esperança viva. Em tudo nós somos, sim, atribulados, porém não angustiados. Perplexos, sim, porém não desanimados. Perseguidos, obviamente, mas não desamparados. Abatidos, quase sempre, mas não destruídos. Quando a realidade pesar sobre os seus ombros, alimente-se do evangelho, crente. Alimente-se da palavra de Deus. Vá para ela, leia, deleite-se em Cristo. Peça, Deus, abra meus olhos para eu ver as maravilhas. Deus, cala os meus medos, falando comigo pela tua palavra. Não é fácil. Mas o convite está aí e ele é para todos nós. Prove e veja. Venha a Cristo com arrependimento e fé e prove disso e seja e faça como Davi. Oremos. Senhor, ó nosso Deus e Pai, reorienta nossos corações. Que não busquemos prazer nas distrações deste mundo, mas encontremos delícia na tua palavra. Abre os nossos olhos, Pai, para que contemplemos as maravilhas da tua lei e nos alimentemos dela todos os dias. Quando o opositor vier, sustenta-nos, Deus. Lembra-nos que somos teus servos e que vale mais o que o Senhor pensa de nós do que qualquer voz contrária. Dá-nos coragem para permanecermos firmes, confiantes de que o Senhor mesmo lidará com os inimigos do Evangelho. E no meio do caos,
enche-nos de esperança, ajuda-nos a manter os olhos em Jesus, que já venceu o mundo, que vivamos cada dia certos de que mesmo em meio à dor, tua graça nos basta e tua fidelidade triunfará. E agora, que o Senhor trate vocês com bondade para que vivam e vivam para obedecer a sua palavra. Que o Senhor abra os seus olhos para que vejam as maravilhas da sua lei e se encantem com a beleza do seu caminho. Que mesmo como estrangeiros nesta terra, que jamais lhes faltem direção e clareza, pois os mandamentos do Senhor serão sempre o seu mapa e o seu norte. Que o desejo pelos estatutos do Senhor consuma os seus corações, sustentando vocês em fidelidade todos os dias. Que ao enfrentarem a arrogância, a zombaria ou o desprezo, que vocês se lembrem, o Senhor mesmo repreende os que se desviam e cuida dos que lhe pertencem. Que ainda que poderosos se levantem contra nós, vocês permaneçam firmes, meditando nos decretos do Senhor e encontrando neles prazer, sabedoria e segurança. E que em tudo a palavra de Deus seja o seu prazer constante, o seu conselheiro fiel e a luz para o seu caminho através da realidade dura da vida. Amém.